No Palavras Cruzadas de hoje eu vou falar sobre um livro bom para aquelas pessoas que adoram ver um filme de terror. Mas possivelmente depois de ler o livro, se você tiver coragem, você vai talvez não querer mais ver o filme de terror. Isso foi o que aconteceu um pouco comigo. Eu levava na boa, assistia um monte de coisa e tudo mais, e depois comecei a ficar um pouco cabreira. Até porque eu descobri que tudo aquilo que a gente vê, do mais tosco filme de terror, que parece bizarro e grotesco, aos mais elaborados, podem ser verdade, depende aí da teoria que você acreditar. Eu estou falando desse livro do Ed e Lorraine Warren, Demonologistas. É um livro super bem feito, capa dura, cheio de fotografias dentro. E se você não sabe quem eles são dois demonologistas muito famosos nos Estados Unidos. Ela continua viva, ele faleceu recentemente, mas talvez você conheça o trabalho deles através da boneca Annabelle. Pois é, esse filme é famoso e eles foram os demonologistas que fizeram, digamos assim, tiraram a Annabelle ali da casa e mantém todos os objetos que eles tiraram de locais assombrados, de exorcismos e tudo mais, levaram para casa e tem um museu dentro de casa para manter todos esses objetos guardados ali. Outro caso muito famoso deles foi a Amityville, foi um dos casos mais violentos que eles presenciaram. Esse casal, ela era uma vidente, ela conseguia, clarividente, na verdade, ela chegava nos locais, sentia a presença do espírito, conseguia entender o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, se era um espírito do bem, do mal, enfim, aquela coisa toda. E ele é quem realmente realizava os trabalhos junto a padres e outros tantos representantes de diversas religiões para tentar tirar o mal dessas casas. Acredite você ou não, mas fato é que esses casos são registrados, eles têm fitas, têm áudios, fotografias e tudo mais. E nesse livro tem uma entrevista muito longa com eles, contando beabá, praticamente uma aula de o que acontece, como esses espíritos entram, como... E aí a diferença do fantasma, né, para um espírito maligno e tudo mais. E tem realmente muitas repetições no livro. Eu acho que chega a um certo ponto, ele acaba falando a mesma coisa que ele falou lá atrás, mas é uma entrevista de uma pessoa, um jornalista, falando com eles e contando as narrativas desses casos. Tem pontos que eles não comentam, que eles não falam porque são muito aterrorizantes. E aí fica aquela coisa de você acreditar ou não no que eles estão dizendo. Agora, depois de ter lido tudo isso, como eles são muito descritivos, eles falam muito, com muita propriedade sobre isso, eu realmente fiquei receosa de algumas coisas. E aprendi uma coisa que, na verdade, eu nunca nem tinha brincado com isso, não pretendo sequer brincar, que é aquela tábua de Ouija. Sabe, todo adolescente acha legal brincar com aquela tabuinha? Tudo quanto é filme de terror americano tem aquela tabuinha. Resumo da história, segundo eles, aquilo ali é o maior portal para, sei lá, chamar espíritos malignos para casa. É duro, porque eu estou falando um negócio que não sei se você acredita, se não acredita, fato é que, na dúvida, eu fiquei ressabiada. Agora, é um livro muito descritivo, é um livro muito curioso, tem fotografias que são questionáveis, obviamente, porque não é que você está vendo nada, aquilo não é vídeo, aquilo ali facilmente pode ser uma montagem hoje, porque são fotos, muitas delas da década de 70. De todo jeito, andei dormindo com a luz acesa depois de ler esse livro por um tempo, andava ressabiada, e aquela coisa que você dorme pensando assim no barulhinho que você ouviu lá fora, o sonho que você teve, então amedronta um pouco. Não precisa nem fazer críticas bizarras de quão ridículo pode ser isso, porque realmente fiquei assim. Vou mostrar para vocês algumas fotos aqui do que aconteceu com eles. E esse é um livro do meu marido, eu não comprei para mim, nem ganhei, portanto não tem meu nome nem nada. E o pior de tudo, eu não pude escrever no livro, então, né, porque eu acho chato fazer isso com o outro. Aí eu comecei a utilizar adesivinhos que não servem para nada, me irritam, queria eu poder ter grifado um monte de coisas. É interessante saber, através dos relatos deles, o que acontece muitas vezes naquelas portas fechadas de exorcismos. De novo, eles falam até uma parte, mas que existe, por exemplo, dentro da Igreja Católica, todo um protocolo longo e demorado para se comprovar a necessidade de um exorcismo. Pessoas totalmente especializadas a fazer isso, e eles contam como isso chega a machucar, inclusive, quem está dentro do quarto. Não só o que acontece com as pessoas. Casos onde a pessoa morreu durante um exorcismo, como o corpo da pessoa se transforma e depois, quando acontece realmente o exorcismo e o demônio, ou o que seja, vai embora, como o corpo da pessoa volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Os danos são terríveis e às vezes fatais, mas muitas vezes retornam como se nada tivesse acontecido. É assustador pensar que isso pode ser verdade e que muitas vezes, sem querer, numa brincadeira, muitas vezes de adolescentes ou em famílias onde o ambiente é negativo, né, porque parece que esses espíritos, de acordo com eles, né, quem acredita e tudo mais, se alimentam de toda essa energia. Então, a narrativa deles é muito descritiva. Se você tem dúvidas ou tem curiosidade para entender um pouco melhor esse mundo,
e for corajoso, encare. Bom, Ed and Lorraine Warren, Demonologistas, Dark Side, capa durinha, Arquivos Sobrenaturais. Se você tem interesse nessa área, vale a pena ler, que seja para você talvez deixar de fazer algumas coisas, tirar algumas dúvidas, descobrir o que pode acontecer e talvez parar de ver filme de terror. Ou não, você de repente é muito mais corajoso do que eu. Essa é a minha dica de hoje no Palavras Cruzadas. Não perca, na próxima semana eu trarei mais alguma dica. E se você gostou desse vídeo, faça uma gentileza, cadastre-se no meu YouTube, no Facebook, no Instagram e não deixe de conferir no site, porque tem um monte de coisa legal que eu trago para vocês sempre que possível. Um abraço e até a próxima.